Joyce Haussmann, líder do governo no Congresso Nacional, debateu a reforma da Previdência hoje em Belém. Tamela Almeida tem os detalhes. Olá, Daiane, boa noite a todos. A deputada federal Joyce Haussmann, líder do governo no Congresso Nacional, desembarcou nesta sexta-feira aqui em Belém para cumprir uma extensa agenda. O primeiro evento foi uma palestra na Associação Comercial do Pará, ACP, onde houve debate sobre a reforma da Previdência com os empresários. Depois realizou entrevista com a imprensa paraense para falar sobre o apoio que o governo quer na aprovação da reforma da Previdência. O voto é dentro do Congresso, quem vai votar sou eu, são os deputados. Agora, eu quero dar conforto ao deputado que ainda está indeciso e quero que a população saiba que nós estamos fazendo o melhor para essa população. Eu quero que ao invés da população dizer, deputado, se você votar aí a Previdência, você vai ver, eu não voto mais em você. Eu quero que ele faça o contrário. E diga, se você não votar a Previdência, aí você perde o meu voto. Então, eu tenho conversado, inclusive, com governadores da oposição. Por quê? Porque os estados estão quebrados. Essa é a hora de você tirar a cor partidária. Não interessa se o governador é da oposição, se é da situação, se apoiou o governo, se apoiou o governo. A gente tem muito tempo para travar questões ideológicas ou até mesmo para brigar por pontos em que cada um acredita. A nova Previdência é um tema para unir e não para dividir. A deputada ainda se reuniu com vários políticos durante a tarde e agora à noite vai participar da Feira da Indústria do Pará. Tamela Almeida para o Jornal RBA. O jornalista e escritor Paulo Roberto vai lançar na semana que vem o livro Encurralados na Ponte, o massacre dos garimpeiros de Serra Pelada, ocorrido em 1987. Dezembro de 1987. Os garimpeiros de Serra Pelada estavam desesperados com o encerramento da atividade. O governo federal não queria mais renovar a licença para a continuação da exploração manual do ouro no garimpo de Serra Pelada. Para protestar, os garimpeiros ocuparam a ponte rodoferroviária de Marabá. Cerca de 300 garimpeiros estavam na ponte há 3 dias quando as forças policiais fizeram a intervenção para desobstruir a via por onde passa a ferrovia mineradora Vale. Muitos garimpeiros pularam da ponte no rio Tocantins e outros foram baleados. Até hoje não há registro de quantas pessoas morreram. Estava todo mundo numa reunião na prefeitura, quando estavam querendo chegar num acordo, aconteceu o choque. Então aconteceu o seguinte, a polícia agiu pelos dois lados, ela pegou as duas pontas da ponte, né? O lado que dá para o lado que, vamos dizer, Belém, e o outro lado que dá para o sul. Então eles foram e encurralaram ali, atirando, jogando bomba, e muita gente foi caindo, outros se atiraram da ponte com medo de ser morto. Só que a ponte tem 76 metros de altura, o vão. As pessoas caíram lá no rio, o rio estava cheio de pedra, estava seco. Né? Teve depoimento de pessoas que viram o corpo passando, descendo pelo rio Tocantins, já cadáver, né? Descendo o rio. Então, há todo um episódio que muitas vezes, muitas pessoas, a gente não pode esquecer. A ditadura acabou oficialmente em 85, isso era 1987. Tinha 2 anos, os métodos de repressão ainda estavam muito presentes ali naquele episódio. Então, é uma história ainda, essa tentativa de trazer à tona esse episódio também é para estimular que venham outros trabalhos, outras pesquisas, que se possa ir mais além de onde eu parei. O jornalista e escritor Paulo Roberto Ferreira esteve na região na época do massacre. Ele conversou com os sobreviventes e com os familiares das pessoas desaparecidas. Paulo Roberto escreveu o livro Encurralados na Ponte, o massacre dos garimpeiros de Serra Pelada. O livro revela como aconteceu o confronto e as relações entre o Estado e os grandes projetos de minério, madeira, soja e outras riquezas naturais. O garimpeiro não é uma categoria de trabalhador, era uma categoria muito difusa, muito ampla, entendeu? Em que, por exemplo, tinha o comerciante, o industrial de Marabá, de Imperatriz. Eu cheguei a entrevistar uma pessoa que disse assim, 90% dos comerciantes de Imperatriz tem parte lá nos barrancos, são dono de barranco, né? Então tinha o dono do barranco, tinha o meia-praça, que o cara entrava com recurso, ele ficava como sócio. E tinha o diarista, que era o garimpeiro lascado, que não tinha direito nenhum. Ganhava, muitas das vezes, pelo prato de comida ou com uma diária lá fixada, que é só quando bamburrava, quando dava ouro, que o cara recebia ou não.
E esse cara que corria o risco de desabamento, de morrer. Houve muito acidente de trabalho lá, muito desmoronamento de barranco e muita gente morreu. 32 anos após o massacre na Ponte de Marabá, Paulo Roberto conta com detalhes a tragédia que ficou esquecida no tempo. Boa noite, um excelente final de semana para você. Até segunda-feira.